com esse bunker e mais dois numa formação triangular, o outro ali e o outro ali, a Albânia poderia resistir a uma invasão ao mesmo tempo dos Estados Unidos e da União Soviética. Ou pelo menos é isso que o governo falava. Vou contar pra vocês um pouco da história de como começou esse comunismo na Albânia. Cara, tudo começou na Segunda Guerra Mundial, quando os fascistas italianos estavam dominando o território da Albânia. E aí teve uma força de resistência. Só que essa força de resistência eram pessoas que tinham ideologias comunistas. E aí eles resistiram toda a invasão fascista e conseguiram manter a soberania albanesa. Aquelas, né? Mas conseguiram. Depois que a guerra acabou, o país começou a se reestruturar, eles pensaram, cara, o que a gente vai fazer aqui pra frente, né? A Albânia era uma monarquia e só tinha um rei. Como eles pensaram, cara, a gente se livrou da monarquia, né? A gente conseguiu se livrar dos fascistas. Agora a gente vai ter um governo, mas vamos ter que ter eleição. E esse povo que lutava, essa união desses soldados que conseguiram resistir ao fascismo italiano, tinha um apoio popular muito grande. Então eles foram colocados no poder. Porra, beleza, a gente vai tocar o bonde daqui pra frente. Acontece que eles queriam poder só pra eles. E aí tem que ser uma democracia, vai ter que ter votação, beleza. Só que a votação era tipo, só tem um partido, e é o meu partido. Então eu vou votar em quem? Só posso votar em você. E assim começou a história do comunismo na Albânia, a partir de um movimento comunista interno que resistiu aos ataques fascistas da Itália. Acontece que aqui na Albânia, o comunismo era separado do resto do mundo, né? Tipo, você tinha toda a União Soviética, você tinha a Iugoslávia, tinha alguns outros países comunistas, mas a Albânia era um país solo comunista, né? Na Europa. Já tava no meio da guerra, né? No meio do fogo cruzado. E aí, o que acontece? A Albânia tinha apoio da União Soviética e da Iugoslávia, só que em dado momento eles começaram a brigar, acusaram os soviéticos de não serem comunistas de verdade. Não é o comunista true. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. E aí eles arrumaram briga com os soviéticos, e os soviéticos pararam de apoiar eles. Depois de um tempo, eles arrumaram briga com a Iugoslávia, com a mesma acusação. Eles não são comunista true. O único comunista true aqui que tem nessa porra é nós. E eles ficaram completamente isolados. Se, pô, já é difícil você não ser mainstream capitalista no mundo. Ainda você não tem o único parceiro possível, né? A União Soviética ou a Iugoslávia que era do lado. Aí azedou pra ter. E eles foram buscar ajuda depois de um tempo com a China, né? A partir desse apoio da China, eles começaram a trabalhar juntos. E, por exemplo, tem coisas como na China eram passados filmes da Albânia e eram dados como, tipo, clássicos da Europa. Porque, né, o comunismo, eles queriam censurar tudo e só podia passar o que eles queriam. Então não entrava nenhum material do Ocidente, assim, dos capitalistas. Só podia entrar coisas de governos comunistas. E aí a China começou a passar coisas da Albânia e por isso a Albânia era um tanto famosa na China nessa época. Acontece que, depois de um tempo, eles acusaram os chineses de não serem comunista true da true. E eles ficaram sozinhos de novo. Se a Iugoslávia não é minha amiga, a União Soviética não é minha amiga, a China não é minha amiga, a Europa não é minha amiga ocidental, os Estados Unidos não é meu amigo, ninguém é meu amigo. E eu sou comunista. E eu não sou um país autossustentável. O que acontece? O bagulho vai pra ruína. E foi isso que aconteceu com a Albânia. O país, conforme foram passando as décadas, foi caindo mais e mais. As pessoas mal tinham comer, como por exemplo, um frango pra família durante o mês. Era isso que tinha, né? Porque no comunismo, todos os alimentos, você não tem um mercado, umas empresas que vendem produtos, é tudo do governo. Então você sempre tem que pegar alimentos com os postos de distribuição de alimentos do governo. E acontece que não tinha comida pra todo mundo. O que passava? A Albânia era tão fechada, ninguém sabia de nada fora do mundo, que eles achavam que tava de boa, que isso era normal, que o mundo tava passando por uma fase assim e que eles não eram tão fodidos, né? Eles estavam tranquilos porque eles não sabiam de nenhuma informação do exterior e achavam que, beleza, a gente tem comida, tem o governo, toca o bonde, as coisas estão boas. Até que certo ponto não dá, né? Em dado momento a bomba estoura e as revoluções começam. Esse aqui é o outro bunker do triângulo. O início da revolução e o país caindo em ruínas, não conseguindo sustentar, o governo foi perdendo a força. Aí o que acontece? Com medo de ser assassinado, né, como aconteceu com outros líderes, né, como por exemplo o Ceausescu, que eu falei na Romênia, o líder daqui ele cedeu, ele falou, não, beleza, eu não consigo tomar conta dessa porra, o país tá na merda, então vamos liberar e não vai ser mais comunismo. E nisso a Albânia começou a se abrir para o mundo e se transformar num país capitalista. Que meio que da noite pro dia começou a vir uma enxurrada de informação. Né? Primeira coisa que vem Coca-Cola, plau. Segunda coisa, banana, plau. E aí começa a entrar um monte de coisas e muda toda a forma de pensar, porque você não tinha ideia de como era o mundo lá fora, você não tinha ideia de como eram os produtos que existiam fora da Albânia e as pessoas não tinham ideia de como funcionava um sistema capitalista.
E esse aqui é um pedaço do Muro de Berlim. Cara, sem saber como funciona o sistema capitalista, logo depois do comunismo, algumas pessoas começaram um esquema de pirâmide aqui na Albânia. O que aconteceu? Era aquela ideia, você deposita, vamos supor, né, $1000 aqui na minha conta e eu vou, daqui 2 anos, vou te devolver 3 vezes mais. 5 vezes mais, 10 vezes mais, enfim, né? Cada pirâmide de um jeito. Conhece, né? Estão ligados. Vocês ficam fazendo pirâmide de Bitcoin. E aí, com esse esquema de pirâmide, muita gente que não tinha ideia do que você pensava, porra, o capitalismo é assim, né? Eu vou emprestar esse dinheiro para alguém, esse alguém vai construir uma empresa, essa empresa vai dar lucro, e aí parte dos lucros dessa empresa volta para mim, né? É assim que funciona. E eles iam dar tantos dólares e pegar tantos de volta. Só que era uma pirâmide. E acontece que boa parte da população caiu nesse esquema de pirâmide. A população se revoltou, invadiu quartéis do exército, pegaram armas e começaram a ameaçar muita gente. Mas no fim não aconteceu muita coisa. Eles começaram a ameaçar os políticos, porque os políticos não fizeram nada. Mas também não acontece nada com político, né? Não acontece no Brasil, não acontece na Albânia. Enfim. E esse é o terceiro bunker. E essas pessoas que perderam a grana, perderam, né? Simplesmente não conseguiram nada, tentam indenização, mas até agora nada. E para vocês terem uma ideia de como demorou para as coisas se alinharem, lá para 2005, 2006, 2007, você mal tinha energia elétrica nas cidades grandes. A promessa dos políticos era: a gente vai dar 24 horas de energia elétrica para a população na capital, em Tirana. Então, assim, era um país muito quebrado no comunismo. Aí saiu do comunismo, começou a entrar um monte de informação, as pessoas não sabiam direito o que fazer. E aí, boa parte da população perdeu dinheiro com esse esquema de pirâmide. E por causa disso, ficou um país muito violento e desigual. Cara, se já na capital não chegava muita informação durante o comunismo, no interior chegava muito menos. E aí, quando o comunismo caiu, muita gente do interior veio para a capital. E aí o que acontece? Você tem uma superpopulação, uma desestrutura completa, e as pessoas não sabem muito bem viver nesse novo mundo, porque a cabeça era completamente de uma forma, de um sistema econômico comunista, e foi pro capitalista. E aí você tem 1 milhão de oportunidades de informação e as pessoas não sabem o que fazer com isso. KFC. Apesar de ter aberto aqui pro capitalismo, tem muita burocracia e é muito difícil trazer algumas empresas para cá. Por conta disso, a única empresa que entrou aqui nessa rede de fast food grande foi o KFC, né? E o Burger King agora. Mas o KFC tá faz tempo. O McDonald's, por exemplo, não existe. Pizza Hut não existe. Diversas outras redes de fast food, como o Subway, por exemplo, não existe aqui na Albânia, porque o governo não permite com tanta facilidade entrar. E sabe o que tá em frente ao KFC? Essa mansão. E nessa mansão onde morava justamente o líder comunista, que agora eu não lembro o nome. Então, por favor, Lucas, coloque na tela. Morava o líder comunista da Albânia. Hoje é uma casa vazia, não mora ninguém, um monte de morador de rua e casas abandonadas. Parece familiar, né? E a casa tá aí. Fazendo o que? Sei lá. E é isso.